sorte. Hoje eu não vou errar, não. É porque ontem eu estava gravando o monitor errado. Agora vai dar certo. Só que tem uma questão. Se eu coloco para gravar, eu não consigo transmitir a câmera. A minha câmera fica bugada. Fica travando. Então vou ter que tirar a câmera do Meet. É ruim não ver vocês, mas meu computador não dá conta. Então eu vou tirar a câmera aqui, tá? Perdão. O que dá para fazer? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Tudo bem. Então vamos lá. Então vocês vão entrar nesse link aqui. A senha. Esse daqui é o link. A senha para a turma 1 termina com PDD1. E a senha para a turma 2 termina com PDD2. Estou colocando aqui, ó. Tá vendo? Então, se você é da turma que começa na quarta-feira, a turma menorzinha, então você coloca a senha que termina com PDD1. Se você é da turma maior, que é quinta e sexta, você coloca PDD2. Eu vou colocar isso daqui lá no Telegram. Tentei entrar e me digam se deu certo. A 1 é a que começa na quarta-feira, a turma primeira, né? Exato, a 1 começa na quarta e a 2 é a que começa na quinta. A 1 é a menor e a 2 é a turma maior. Ok? Como vocês estão acostumados com o Moodle, hoje eu vou fazer no próprio Moodle. Tudo bem? Até para quem não conseguiu instalar nem nada. É da coleção dos Guardiões de Garrul. Existe uma coleção inteira, Miguel. Depois eu posso procurar pra ti, tá certo? Daquele filminho, lembra? O pessoal não te conhece, Miguel? Acho que falta tu mais depois eles te veem. Tá certo. Esse é do Esquilinho, né? É novo esse filme, né? Tá certo. É da cor. Então eu vou colocar aqui pra Professor. compartilhar. É da cor. Professor, só para confirmar, amanhã o senhor não vai dar aula, então? Não, as duas aulas foram ontem e hoje. Se amanhã vocês quiserem tirar dúvida, eu fico totalmente... Na verdade, eu estou 100% disponível se vocês quiserem tirar dúvida. Mas se vocês quiserem fazer, sei lá, via ligação, alguma coisa, eu também posso fazer. O que eu quero é que vocês comecem a tentar fazer as atividades. Tá certo? Tudo certo. Então, bora lá. Se vocês entrarem no curso, é para abrir essa tela que vocês estão vendo bem aqui. Cadê? Pronto. Essa tela que vocês estão vendo bem aqui. E bem aqui está o estressados. Se você abrir o estressados, o que vai aparecer para vocês é parecido da minha visão, só que vocês vão ter a visão de aluno, né? Então tá aqui, ó. Estressados bloco 1. Que é a mesma coisa que tinha lá no site. A diferença é que aqui eu botei só um bloco. Então aqui vai explicar, vai pedir para você fazer essas questões e tal. E aqui, se você conseguir entender e já começar a fazer, ele já tem um modelo de entrada e saída. Ó, tá vendo aqui o nosso shell? Ontem a gente começou a fazer um shell. Então, se eu pedisse para verificar, deixa eu aumentar aqui a letrinha. Se eu pedisse para verificar se existe, né, dentro desse vetor esse número, a resposta era para ser sim, existe. Se existe nesse vetor esse número, existe, mas se existe nesse vetor esse número, não existe. Então,
Isso daqui a gente considera um teste. Eu estou testando essa função com essas 3 entradas. Beleza? E assim a gente vai para todas as funções. Por exemplo, onde fica o menos 50? O menos 50 fica no índice 1. Onde fica o menos 99? O menos 99 fica no índice 3. Onde fica o 10? Tá gravando sim. Quando aparece essa telinha REC, agora eu tenho, né? Agora eu tô gravando a tela certa. Mas é bom ter certeza, porque a gente não verifica e aí sem querer às vezes o áudio tá com o microfone errado. Então, assim, é sempre um monte de errinho besta que pode acontecer, mas dessa vez tá certinho. Dessa vez tá certinho. Eu vou, como o Moodle ele já come um pouquinho do espaço, eu vou ficar com o chat aqui na outra tela, mas vou estar vendo tudo que vocês escrevem. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá. Não carreguem dúvida para casa, porque a gente tem que tentar fazer as atividades. É a primeira vez em todos os semestres, né? Eu sempre vou tentando ajustar uma coisa ou outra, que eu vou fazer esse modelo de atividade com testes no próprio Moodle. E é importante que vocês digam se conseguiram entender, não conseguiram, tá muito difícil, tá fácil, que aí eu vou fazendo os ajustes. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu percebi que se eu começava o semestre sem trabalhar nada de lógica, laço, tudo mais, porque eu já fiz alguns semestres de design assim, como o pessoal vem com muita dificuldade, eu fazia mesmo só if else, primeira, segunda, terceira semana, e aí eu tentava aos poucos ir inserindo os outros conceitos. Mas eu percebi que quanto mais o tempo passa, menor a disposição da pessoa de lidar com esses demônios interiores, esses fantasmas. E como o primeiro mês é um mês mais importante e decide, assim, principalmente quem consegue ou não consegue finalizar a disciplina, eu pensei em colocar logo o maior desafio, que é vencer o que ficou no passado, né, as nossas deficiências logo de primeira semana. Então vocês vão me dando feedback, a gente vai ajustando prazo, dificuldade, tempo. Se tiver fácil demais, vocês falam. E aí eu conto com vocês, porque só tem dança se tiverem 2 pessoas dançando junto. Beleza? Então tá aqui todos as atividades que a gente tem que fazer. Tá? Então vamos tentar começar, e eu coloquei aqui um código base, tá vendo? Ó, student.js. Você pode pegar esse código, se você quiser, copia ele inteiro, a gente vai já olhar para ele, e aí você usa esse código que você copiou como a resposta do exercício do Moodle. Você pode ir lá, aqui, ó. O de vocês deve ser parecido com o meu, né? Atividade de testes, daqui vocês já fizeram muitas e muitas vezes. Vou aumentar aqui. Editar. Aqui você bota o nome que você quiser, solver.js. E aqui eu vou colar aquele código inteiro. Deixa eu diminuir agora o tamanho da letra. Normalmente eu faço isso daqui na IDE, mas como eu vejo que vocês ainda estão tentando instalar, eu quero que vocês já estão acostumados a usar o Moodle, então vamos começar no Moodle para a gente começar a fazer código, tá? Então vamos entender o que é que tem aqui em cima. Aqui em cima já vem de cara aqueles comandos que a gente tinha antes, né? Então, por exemplo, para ler, você chamava isso aqui de input. Eu coloquei como read, mas tanto faz, você pode chamar isso aqui de input. Então, para mostrar o texto, poderia ser o console.log. Eu coloquei o show e o puts, né? A vantagem do show é que ele não quebra a linha, diferente do console.log, que sempre quebra a linha. Se eu quisesse fazer várias impressõezinhas e juntar as coisas sem quebrar a linha, eu podia usar o show. Então, a gente tem o input, o show e o puts. Ok. Então, aqui ele já está dando de cara como se fosse assim, o protótipo de 2 funções. Eu coloquei só essas 2 para não saturar o exercício. E isso daqui é um indicativo de que você tem que implementar essa função. Tá?
E o que que a gente tem que fazer? Conseguir lidar com aquela entrada que ele definiu lá. No caso, seria essa daqui, né? Se por acaso a pessoa digitar entrada, colocar um vetor e colocar o 4. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer é como é que eu transformo um vetor naquele formato de texto para um vetor de inteiros. E aí eu vou tentar fazer com vocês. Vou sair aqui do Moodle para a gente ir fazendo aos pouquinhos o código à parte. Todo mundo merendou já? Vocês tomaram café? Zero dois estressados. Então, code vet.js. Engraçado, durante o que a preguiça não faz, né? Durante muito tempo eu fazia café em casa. Aí depois que eu vim morar da minha tia, ela fazia café e ela deu café aqui para mim. E aí, com a facilidade de sempre ter café disponível e nem não precisar mais fazer, e ela fazer o café do jeito que eu gosto, parei o café que eu perdi o hábito totalmente. Perdi o hábito, gente. Agora eu só tomo café dela. Tá, então vamos lá. Vou colocar aqui o exercício, e aí cada exercício eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. O que é que eu quero? Eu quero tentar transformar um vetor como esse, sem espaços, tudo bem? Nisso daqui, né? Em um vetor de inteiros. 1, 2, 3, menos 4, menos 1. Então, isso é uma string, e eu quero transformar essa string no vetor de inteiros. Esse é o primeiro desafio da gente. Ideias. Como é que a gente pode fazer? Qual seria o primeiro passo? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Teria como colocar espaços dentro do vetor, usando tipo o push ou alguma coisa assim. O desafio aqui, a ideia dessa entrada assim, é que ele seja todo sem espaços dentro, para eu conseguir lê-lo como se fosse uma palavra. Porque a característica de uma palavra é que ela não tem espaços. Pegando essa palavra, eu quero converter essa palavra, que é esse grande texto aqui sem espaços, num vetor de inteiros. Então, se você poderia imaginar que o normal é que as coisas estejam separadas por espaço. Só que eles não estão separados por espaço, eles estão separados por vírgula. Se eu usava o split para separar por espaço, eu posso chamar agora o split para separar por vírgula. A questão é que se eu simplesmente... vocês viram o Goka? É Goka ou Coca? Tem uma extensãozinha do VS Code, que até o meu colega falou agora, que você pode instalar aqui, ó, extensões, e aí você vem bem aqui e coloca QUOKKA. QUOKKA. Ele é como se fosse um live preview, né? Um visualizador de código JavaScript sem que você tenha que rodar para saber o que é que acontece. Pronto, eu acho que eu já instalou. Ó, tá vendo? Ó, primeiro erro que eu disse para não usar no VS Code, que é o que? Abrir na pasta errada. Eu não estou aberto na pasta certa. Então eu vou lá abrir de novo esse projeto. E aí o Coca ligando, eu consigo mostrar as variáveis diretamente. Vamos aqui abrir o VET. Ver se deu certo. Professor, eu lembro de uma coisa que a gente viu na primeira aula. Tá. Que criar uma função que ficaria a vírgula e toda vez que pegar um espaço. E substituir dentro do vetor as vírgulas por espaço. Eu só não lembro exatamente qual o comando que fazia isso. Entendi.
Na verdade, a gente não viu que seria um comando para troca. Mas você não precisa fazer isso, substituir por espaço. É só você mandar quebrar e você pode passar o separador. O teu split, deixa eu ver se o meu coca aqui está funcionando. Por exemplo, se você faz assim, ó, seja a, coloca 1, 2, 3, 4, ponto, split, manda separar por espaço. Não, meu coca não está funcionando não, era para ele mostrar aqui o que é que eu estou cortando. Eu faço no próprio Node aqui. Então, se eu faço isso, 1, 2, 3, 4, ponto, split, ele vai usar o espaço, porque eles estão separados por espaço. Mas se fosse separado por vírgula, basta eu dizer que o meu split não ia usar o espaço. O meu split ia usar a vírgula como separador. E aí ele separaria direitinho 1, 2, 3, 4. Entendeu? Se ao invés de vírgula fosse um tracinho ou um ponto e vírgula, era só eu dizer quem é que vai atuar como separador entre as palavras. Entendeu? Então, a primeira coisa é essa, eu posso separar usando o separador. Agora, eu só tenho uma coisa que está me atrapalhando, é que eu tenho uma chave, um colchete no começo e um colchete no fim. Como é que eu consigo me livrar desse colchete? Eu posso pensar de duas formas, né? Será que com strings eu consigo me livrar da primeira letra da mesma forma como eu consigo fazer com vetor? Nunca tentei, não. Se eu faço um shift aqui. Não, shift não funciona, não. Como é que eu consigo me livrar do primeiro e do último? Vocês fizeram alguma vez já isso? Ou pegar uma parte de um string. Isso daqui é um comando de substring. Substring é pegar um pedacinho daquele texto só. E aí, por exemplo, se eu dissesse que vou do 1 ao 3, ele me daria o 1 e o 2. Ó, já me livrei aqui desse colchete. Só que eu não quero do 1 ao 3. Eu quero do 1 até o último. Como seria o último? É o tamanho, né? Então, por exemplo, seja V, ou então seja texto. Isso daqui, eu posso pedir texto.substring para ir do primeiro até texto.length. Opa, length vai me jogar aqui para o final e aí ele inclui esse cara. Length menos 1. Beleza, olha a técnica aqui para a gente se livrar das bordas. Eu peço a substring para pegar o miolo do primeiro até o penúltimo. Pronto. Agora basta eu juntar as duas coisas. Eu tiro as bordinhas e aí eu mando separar utilizando a vírgula. E aí eu consigo quebrar aquele meu token nos dois. Então, bora lá. Fazer uma função. Function, quero transformar para vetor um texto. Primeira coisa, tirar as bordas. Texto recebe texto, ponto. Substring do 1 até texto, ponto. Length menos 1. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Length menos 1. Agora meu texto não tem mais as bordinhas. Agora eu preciso trocar. Meu vet, né? Meu vetor agora é texto.split. E aí eu digo quem é que vai ser o separador, vírgula. Só que o meu texto, é uma lista de strings. Eu não quero que seja uma lista de strings, eu quero que seja uma lista de inteiros. Então eu posso mandar aqui um map. E eu vou mapear para cada elemento, eu vou transformar em mais elementos. Você lembra do map, né? Por exemplo, eu posso já retornar isso daqui de cara, ao invés de guardar numa variável. Perceba que é uma concatenação.
Uma coisa muito comum em JavaScript é essa concatenação de ações. Por exemplo, você vê que primeiro eu passo a substring me retorna um string menor, nessa string menor eu passo o split me retorna um vetor de textos, nesse vetor eu passo o map, e o map me retorna um vetor de inteiros. Então, ao invés de eu ter que fazer isso em várias camadas, por exemplo, vou fazer aqui em todas as camadas, tá? Seja texto 1, seria assim, e o vet1 seria o split, e o vet2 seria o vet1.map. E aí no final eu retornaria o vet2. Isso daqui vocês não vão encontrar em canto nenhum, porque isso daqui não faz sentido, não é comum. O comum é eu pensar em todos os comandos como uma sequência. Então, normalmente, como é que vocês vão encontrar esse código? Vocês vão encontrar ele dessa forma aqui, ó. Eu vou retornar o texto ponto substring ponto split ponto map. E aí você lê isso daqui como uma cadeia de ações. Texto.substring retorna sem as chaves. Depois eu transformo em vetor de textos. Depois eu transformo em vetor de inteiros. O que vocês acharam desse formatinho? É bem compacto, gostei. Aí agora vamos testar. Vou dar aqui um console.log e eu vou fazer o quê? Transformar. Pessoal, ali no parâmetro da substring, não tem que ter uma vírgula entre texto.length e -1, não? Não, porque aqui é a posição. Ele está perguntando, eu vou dessa posição até qual posição? E aí você diz, ó, é até a penúltima posição. Ah, entendi. A última já é fora do vetor. Se eu colocasse só texto.length, eu incluiria tudo, porque a última é fora do vetor. Então eu vou até antes do fim, ou seja, todos. Agora eu vou até antes do último. Então eu vou até o penúltimo, no caso. Eu vou até o penúltimo. Então, tá aqui, ó. Agora eu consigo converter um texto que esteja já formatado como uma palavra 3, 1, -5, 7 em um vetor de inteiros. Node vet.js. Legal? Beleza. Então, esse nosso código eu vou copiar para lá, porque ele ficou muito legal. A gente não fez ainda um shell. Ó, eu tinha feito aqui assim, tá vendo? Em etapas. Mas ficou tão bonitinho que eu vou usar o nosso próprio aqui. Nosso próprio. Então, o que é que a gente quer fazer agora? A gente quer fazer alguém que interprete comandos, que ele vai receber um texto e ele vai me retornar as respostas desse texto. Só que eu acho que vocês vão ter dificuldade de enxergá-lo se vocês não conseguirem imaginar os comandos no modo interativo. Então, se é para ser interativo, quem é que eu vou ter que utilizar? Para ser para eu conseguir digitar e interagir com o código. Lembra do readline sync? Que a gente viu, foi ontem, não foi?
Exato, vou precisar dele. Por quê? Porque com ele eu consigo escrever e o código me devolver, e eu consigo escrever e o código me devolver. Então, bora aqui nessa pasta instalar o Readline Sync. npm install, isso aqui você não precisa do módulo, tá? Isso aqui é para vocês entenderem o que é um modelo de shell, um modelo de comandos. Então, eu vou instalar o Readline Sync. Beleza, instalei. Vocês veem que ele criou aqui essas pastazinhas, ó. Aqui o Node Modules, onde o Readline está dentro, e os outros packages, tá. Pronto. O que é que eu preciso agora? Eu preciso fazer o require, né? Seja readline require readline sync. Então, isso daqui carrega o módulo do readline sync e agora eu vou fazer aquela minha função de leitura. Seja a minha função de leitura, que eu vou chamar de input, uma função que não recebe nada, e ele vai invocar readline.question. E eu vou fazer aqui, seja o meu puts, vai receber um texto, e vai fazer console.log desse texto. Ok. Então, pronto. O que é que eu quero agora? Interagir com o usuário. E eu quero ficar perguntando para ele. A gente fez aquele que seria a soma, não foi? A gente fez a soma, só que quando a gente fez a soma, a gente já escreveu todos os comandos do lado. Agora não, agora eu quero interagir manualmente. Então, para isso eu vou ter que manter o usuário dentro do loop até ele se cansar. Então, faça para sempre. Faça para sempre o quê? Leia o que foi que o usuário digitou. Pegue a linha dele. Eu vou pegar como input. Beleza? Depois que eu pegar a linha dele, aí eu vou quebrar em pedacinhos. Vocês lembram? A gente chamou de... Nem sei. A gente chamou de quê? Words, tokens. O que é que vocês lembraram de chamar? Foi words. Words. Então, as minhas palavras é linha, ponto. Split de espaço, quebrei em palavrinhas, e o comando vai ser a primeira palavrinha. Words na posição 0. Ok. Então, vamos pensar em soma. Somar dois números. Então, end. Então, para terminar, se o usuário digitou end, eu saio do loop. Dou um break. Se não, se o usuário digitou soma, cmd é igual a soma, eu vou pegar dois, só lembrando, né? Eu vou pegar duas coisas e somar. Então, eu vou mandar imprimir o quê? O primeiro parâmetro, que seria o words na posição 1, mais o segundo parâmetro, o words na posição 2. Isso daqui vai somar de verdade? A gente falou ontem e aí eu acho que vocês vão lembrar. Qual é o problema de eu mandar somar assim as duas coisas? Porque é uma string. Aí tem que colocar o maisinho antes para converter para número. É muito legal esse lance do mais, né? Eu achei muito sucesso. É uma coisa do JavaScript que eu gosto, é esse mais. Então pronto, ó, nosso código só soma. Se eu mandar rodar aqui, node vet.js, já está rodando. E essa é a ideia de a gente construir um shell. O nosso shell, se eu pedir andar, vale-me Deus, mas moto é essa? Console.log, eu errei aqui, ó. Eu escrevi text, mas eu escrevi texto. Text nem avisa, cara, isso aqui tá errado. De novo. Andar. Ele vai dizer, rapaz, eu não sei que diabo é andar, não. Então, some 2 com 3. Rapaz, eu não sei o que é some. É porque é soma 4 com 5. Sucesso. Soma 9 com 8. 17. Ele só sabe interpretar um comando, que a gente colocou um if, interpretou os dados e invocou a função correta. Beleza. E o outro comando que eu sei é sair.
Ó, fizemos um shell que só interpreta um comando, comandozinho de soma. Legal? Se eu quisesse agora somar todos os elementos do vetor, então eu preciso agora de uma nova entrada no meu shell. Vou criar aqui uma nova entrada. E aqui eu vou colocar soma vet. Tudo bem? Para somar o vetor, eu vou precisar percorrer o vetor inteiro, né? Colocar tudo no acumulador. Então, eu vou criar uma função fora daqui. Vou criar uma função aqui que vai somar o vetor. Então, function soma vet, que vai receber um vetor. Aí você pensa, ué, para fazer a soma, eu preciso de um acumulador. Meu acumulador vai começar em 0. E aí eu tenho que percorrer todos os elementos, adicionando esses elementos no acumulador. Então, posso usar aquele for que não tem índice, né? Para cada elemento do vetor, acumulador mais elemento. E no final eu retorno o acumulador. Bem simples a nossa função. Para cada... Inicio o acumulador em 0. Para cada elemento do vetor, eu simplesmente jogo ele dentro do acumulador somando. Só lembrando, para o povo esquecido, mais igual é a mesma coisa de fazer acumulador mais elemento. Então, você vai adicionando nele. Tem o mais igual, mas tem o menos igual, que é acumulador menos elemento. Você tem o vezes igual, que é acumulador vezes elemento dividido. E você também vai ter algumas operações de potência, tá bom? Mas no nosso caso, a gente só quer o mais igual. Ok, eu tenho uma função soma que me recebe um vetor. Se você prefere, você pode ir comentando nas suas funções para você lembrar o que é que elas fazem, né? Recebe um vetor e retorna um inteiro. Soma. Ok? Então, agora o que é que eu preciso fazer? Preciso aqui, dentro do puts, transformar o meu parâmetro num inteiro, que seria a soma. Quem é o meu parâmetro? O words na posição 1. Só que isso daqui é um texto. Como é que eu transformo de texto para vetor de inteiros? A gente usa a função que a gente criou. Aqui é ela, toVet. Então, se eu faço um toVet nisso, eu consegui transformar de texto para vetor de inteiros. Beleza. Tenho o vetor de inteiros. Como é que eu consigo a soma desse vetor de inteiros? Eu jogo isso dentro da função que eu acabei de fazer. Soma. Ela vai receber o vetor e me retornar a soma deles. Então, eu vou lá e coloco isso daqui, soma vet. A soma vai pegar o vetor e me retornar a soma de todos eles. E o puts pega o resultado da soma e coloca na tela. Complicado? Quer que eu repita? Bora mostrar aqui. Então, agora eu já tenho um novo comando, que seria o quê? Eu tenho soma 3 e 5, vai dar 8. E eu tenho o soma vet, que espera o quê? Um vetor formatado naquele modelo. Então, eu poderia somar 1 com 2, com 3, com 4. Não tem espaço, porque ele é como se fosse uma palavra, que eu vou pegar essa palavra, descompactar essa palavra, né? E aí passar por todos os elementos somando, e no final ele tem que me dar 10. Ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês querem que eu coloque esse código aqui no Replit para vocês rodarem? Ah, vocês estão em casa, né? Vocês em casa, vocês têm internet. Vocês querem colocar no Replit
para vocês rodarem e testarem. Então, bora lá. Eu vou abrir aqui o Replit. Eu vou fazer aqui para vocês. Replit.com. Acho que para vocês conseguirem rodar, vocês vão ter que se autenticar, porque aí eu posso compartilhar o código com vocês e aí vocês entrem lá e criam uma conta no Replit. Aí eu já vou instalar nesse repositório, eu já vou instalar o Readline 5, né? Então, tô dando aqui o Create. Aqui. Hoje é Shell em JavaScript. Então vocês façam login aí. Vou colocar o meu código aqui. Ele não vai rodar de cara. Por quê? Porque não tem o Readline Sync, mas eu vou mandar instalar aqui pelo Shell. npm install readline espaço sync. Aí ele vai rodar. Vou mandar o convite desse repositório aqui para vocês. Ó. Invite. Pegar um link. Vou copiar aqui e vou colar Vou colar tanto aqui no chat, como vou colar também Vou colar também no Telegram. Link para o Replit do Shell. Então, quando eu mandar rodar aqui agora, ó, ele já vai aparecer aqui. Isso daqui que abre é o meu Shell. Aí eu posso fazer soma 4 com 5. É para ele me dar 9. Ah, tá. Ele não começou a rodar ainda não. Soma. Ué, tô no canto errado. Putz. Isso. Deixa eu ver aqui. Acho que é porque tá lento, ele não tá rodando. A minha internet tá lenta ou o Replit tá lento? O áudio tá normal, tá recortado. A imagem tá renderizando normal. Tá normal. Ótimo. Então. E vocês podem apagar também quando eu convido. Não apaguem não, tá? Para testar. Mas escreva aí alguma coisa. Vocês podem, né? Podem, podem. Ei, mano, não vou apagar. Tá vendo isso? Deixa eu tentar rodar de novo aqui agora. Ah, agora deu certo. Do outro também tinha dado não. Soma. Não sei se tá lento, porque é muita gente, sei lá. Soma 4 com 3, 7. Agora deu certo. Soma vet. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, aqui é para dar 15. Deixa eu aumentar aqui a letra. Ui. E aí, se eu quiser sair, eu coloco um end.
E aí eu termino meu código. Ó, sucesso, funcionando certinho. Vocês conseguem mandar rodar também, ou só quem tem o poder de rodar o código sou eu? Nunca testei esse negócio do Replit aqui com mais gente. Vocês têm um botãozinho verde para clicar ou não? Só quem tem sou eu. Ah, vocês A conseguem. gente tem também, dá pra fazer todas as funções, eu Ah, acho. legal, legal. Legal, legal. Vocês ficam com. O repositório fica na minha conta. Vocês conseguem copiar o repositório para vocês sabiam disso, né? Por exemplo, do jeito que ele está aqui, com a biblioteca já instalada, basta vocês virem em algum lugar e mandarem fazer um fork, que seria uma cópia do repositório inteiro para a conta de vocês. Por exemplo, se vocês quisessem mexer individual. Procurem aí onde é que pronto. No caso aqui, seria esse botãozinho aqui, ó, fork. Qualquer repositório público do Replit, você tem como fazer um fork. Aí você copia tudo que tem naquele repositório, configurações, tudo que foi instalado para sua conta pessoal, e aí a partir daí o que você alterar vai ser só seu. Entendeu? Tentem fazer o fork aí desse repositório para vocês, tá? Tem que estar logado na conta, né? Professor, não entendi, faz de novo. Ok. Tá. Pra criar o fork. Fork é o nome que a gente dá para uma cópia. Entendeu? Uma cópia vinculada, não uma cópia descarada. Então você clica aqui em cima, clica nesses 3 pontinhos aqui, e aí clica aqui em fork. Aparece do mesmo jeito para vocês ou aparece com outra interface? Clica aqui no nome do repositório. Só não tem a opção de excluir, mas Ah, tem o fork. pronto, então façam o fork. Vocês têm que estar logados, acho que vocês entraram como anônimos talvez, não sei. Então se vocês tiverem, precisa estar logado para conseguir entrar ou não? Acho que sim. Pronto. Na hora que vocês derem o fork, vocês vão ficar com o nome do repositório, só que vinculado na conta de vocês. E aí vocês podem alterar, mexer, rodar, sem ser no meu. Pronto. Ok. Então pronto, vamos. O Replit ele é uma ótima solução. Eu não acho ele um editor muito pesado, é razoavelmente leve, mesmo sendo web. E tem todas as ferramentas, tem os pacotes, tem o terminal, tem shell, é super personalizável. Então, você está com dificuldade de instalar o Node, enquanto você não instala, já começa a programar aqui. Tá? Ok, vamos lá. Se vocês copiaram, vamos tentar implementar uma nova função. Uma função para retornar a posição de um elemento. Você vai receber o vetor e vai retornar onde vai receber o vetor e um valor e vai me retornar a posição do valor no vetor. Então, eu vou fazer mais esse com vocês e depois eu vou pedir para vocês tentarem fazer sozinhos o outro, tá? E beleza. Eu vou criar logo a minha função aqui. Minha function vai fazer aqui um index, vou fazer o meu index of, eu sei que já tem no JavaScript, mas eu vou fazer a minha versão. Eu vou receber o vetor e o valor. E aí, se eu fosse fazer manualmente, eu poderia fazer para seja aí começando em 0 e menor do que vet.length e mais. E agora eu vou para o if. Se vet i for igual a val, se eu encontrei o valor na posição i, então eu faço o quê?
eu retorno o i. Se eu não encontrar, se eu sair do for, se acabou o laço e eu não morri no return, eu retorno -1. Tá aqui a minha função, index_of, que é assim, né? A minha implementação do index_of. Como é que eu posso testar? Ué, eu vou lá nos meus comandos, tá vendo aqui, ó, e vou inserir uma nova entrada no meu shell, uma nova entrada no meu interpretador. Normalmente eu copio daqui para cá, tá vendo? Ó? Copio daqui para cá, aí volto aqui para baixo e colo. Então eu crio uma outra entrada. Essa entrada aqui eu vou chamar de index_of. Então se a pessoa digitar o comando index_of, ele vai cair aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de chamar o SOMA_VET, eu vou chamar o index_of. E ele precisa de dois valores. O primeiro é o vetor, que eu tirei do primeiro parâmetro, convertido para vetor. E o segundo é o valor, que eu vou tirar do segundo parâmetro. Então, vamos lá. O meu index_of precisa de dois parâmetros, um vetor e um valor. Professor, é muita coisa, eu olho assim e me perco. Se eu fosse fazer por etapas. O meu vetor é a conversão do primeiro parâmetro em vetor e o meu valor é a conversão da segunda palavra em valor. E agora eu mandaria imprimir essa busca. Eu estou fazendo essa busca. Ei, você está achando nesse vetor esse valor? E eu estou mandando imprimir isso daqui. Agora eu rodo para testar se eu tenho mais esse comando no meu shell. Enquanto não aparecer início, é porque ele ainda está compilando. O ruim de fazer remoto é uma ideia online. Pronto, início. Então, já começou. Testando. Se eu somar 3 com 1, é para dar 4. Beleza, agora eu quero saber se index_of 1, 2, 3, se eu vou achar o 1. É para ele dizer que está na posição 0. Perfeito. Index_of 3, 1, 2. Quero achar o 4, é para ele dizer que está na posição -1. Ou seja, ele não encontrou. Perfeito. Então, o meu index_of aqui agora já está funcionando. Vou querer que vocês tentem fazer um sozinhos, tá certo? Eu vou dar um tempo para vocês tentarem. Aí vocês vão fazer a função lá em cima e vão inserir a invocação aqui embaixo. Esse pedacinho de baixo, ele funciona para a gente como se fosse a interação com o usuário. É ele que pega o dado que o usuário digita, manda para o back-end, que seria a nossa função, aqui, ó. O back-end devolve o valor e aqui o meu front-end imprime o valor. Então, aqui eu tenho a leitura dos dados e a impressão dos dados. E a função, ela faz o processamento dos dados. Tudo bem? Então, agora, por exemplo, você pode fazer, sei lá, um dos estressados. Seria calcular a média. Calcular a média de estresse da turma. Então, você vai pegar o vetor, somar todo mundo, né, e dividir pela quantidade de elementos. E aí você insere aqui e testa. Querem quanto tempo para fazer? 10 minutos? Só 10? Vamos botar 15. Tudo bem, 15, mas é para tentar fazer mesmo, ok? Então, vai criar uma Tá função certo. parecida com essa daqui da soma, chamada média. Vai receber só o vetor, calcular a soma. No final, você divide pela quantidade. E aí, quando você tiver a função pronta,
você criar a entrada dela bem aqui, tá? Lembra que a média é a média do estresse. Então, não interessa se é valor positivo ou negativo. Menos 50 de estresse é a mesma coisa que 50 de estresse. Vocês lembram como é que a gente faz para pegar o valor absoluto em JavaScript? Seria o math.abs. Então, menos 50, perdão, é math maiúsculo, né? Perdão. Exato, math maiúsculo. Então, vocês vão fazer a soma, só que ao invés de somar o elemento só, vocês vão pegar o valor absoluto, para ignorar se é homem ou mulher. Você quer só a média de estresse deles. Vou ver como é que estão as crianças, daqui a pouco eu volto. Voltando aqui. Valendo, tentem fazer. E aí, pessoal, deu certo? Cadê? Deixa eu ver. Voltar nós aqui. E aí, 14 minutos e 30 segundos. Como é que foi? Todo mundo fez? Não fez? Estão me enrolando? Foi tomar Ai, não banho? deu certo. Deu? Não. Não? Falou que tá dando nada number o tempo todo. Vou mandar aqui no chat o que eu fiz. Não. Cola logo lá onde a gente tem o código. Você não tem acesso também? Ah, entendi. Tá bom. Quem mais? Beleza, isso mesmo. Copiou o Somavete e alterou um pouco. Então, o que é o mais importante? O mais importante é vocês aprenderem a aprender. Fazer de pouquinho, consertar. Se por acaso não deu certo e você está com dúvida de onde é, cria um código novo, faz só ela, tenta isolar o erro. E aí agora eu vou mostrar para vocês o que é um debug. Cadê o teu código, Gabriela? Abaixa um pouquinho, tá aí. Ah, tá aqui, ó. Média. Começou com acumulador. Tudo bem? Alguém selecionou o código todo de seleciona, tá certo? Porque fica tudo marcado. Começou com acumulador, para cada elemento do vetor, acumulador mais o valor absoluto do elemento. No final, retornou acumulador dividido pelo tamanho do vetor. Perfeito. E aí, ficou faltando inserir Eu ele não, aqui. nem coloquei aí o comando, Ah. porque eu não consegui fazer ele. Eu tava editando só o da soma, porque no final ficou tipo, deixa eu colar aí, mas não deu certo. Eu já alterei várias vezes. Tá, deixa eu tentar aqui. Eu vou fazer aqui, tá? Vou pegar direto aqui do SomaVet e vou copiar para cá. Pronto. A única diferença do meu pro SomaVet é que antes do Words eu coloquei um mais para converter para número, para ver se resolvia o not a Não, number. ó, Mas... são dois parâmetros. Primeiro eu vou chamar isso aqui de média. Depois eu vou invocar a função certa, que é, ao invés de SomaVet, é média_vet. E eu tenho dois parâmetros. O primeiro é o toVet, que vai converter a primeira palavra para vetor. E o segundo é o words na posição 1, que vai ser o valor que eu quero. Ai, não tem isso não, né? Essa média só precisa do vetor mesmo, então não precisa ele mais de recebe nada. só o vetor. Não precisa mais de nada. Vamos rodar aqui.
O que provavelmente você está errando é na hora de digitar o vetor. Você está colocando um espaço ou alguma coisa assim e aí ele não está conseguindo converter. Porque o vetor aqui é nesse formato de palavra. A chavezinha, por exemplo, média. E aí seria, por exemplo, 1 com 2 com 3. Tá vendo? Ó? Tudo junto, separado por vírgula. Not a number. Ué, por quê? Aí o meu tá dando isso também, tá vendo? Tá vendo como todo mundo é? Ref.abs. Então, vamos debugar. Então, a gente tira a função, né, leva ela, por exemplo, para um outro código, ou então, porque a gente tem algumas possibilidades. O vetor está entrando errado. Por exemplo, vamos por partes, né? Vamos começar aqui mostrando logo o vetor. Putz. E aí eu vou mandar mostrar o vetor inteiro. E agora, para cada elemento do vetor, será que o ABS não me retorna um número? E aí ele está fazendo alguma marmotagem aqui? Ou será que a divisão não está retornando um número? Não sei. Então a gente vai testar. Pode ser com a divisão, porque antes, na primeira versão, eu botei o contador dividido por 2, porque na minha cabeça eu pensei em média simples, sabe? Então, Aí tava dando número, mas depois que eu botei o tamanho, pelo tamanho do vetor, começou a dar o not a number. Tava dando o número errado, mas tava dando número. ó, a gente vai aqui em pedaços, ó. Primeiro eu peguei eu peguei o valor absoluto. Eu não estou usando o debug, aí eu vou mostrar como é que funciona o debug agora. E aí agora eu vou mostrar qual é o valor. Vamos por pedaços. E aí eu vou somar mais o valor. E aí no final eu divido. E aí eu vou rodar isso daqui de novo. Bora rodar de novo. O debug, ele fica bem aqui, ó. Debugger. Debugger, ele é baseado em passos e em saltos. Então, média. Eu vou fazer a média de 1 com 2 com 3. O vetor entrou certo. Tá vendo aqui, ó? Mandei mostrar o vetor, entrou certo. Para cada valor, ele colocou o valor aqui. E no final, a minha divisão tá dando... Ó, esse erro aqui é cretino pra caramba. E o pior é que ele não avisa. Essa é uma das coisas que eu odeio no JavaScript. Tu erraste o TH com o HT. E ao invés de ele avisar que a variável não existe, ele pega e usa undefined, bem aqui. Nossa, já aconteceu, Já aconteceu, infelizmente. e já aconteceu comigo centenas de milhares de vezes. E aí ele divide um número por undefined e dá aqui não é um número. Se eu quisesse debugar isso, como é que eu faria? A gente vem aqui nessa opçãozinha de debugger, tá vendo aqui? A gente vai clicar na opçãozinha de debugger e vai dizer onde que eu quero iniciar o meu debug. Por exemplo, se eu quisesse iniciar aqui do começo do código, eu clicava aqui, do lado do número da linha, tá vendo? Ó? Então eu vou clicar aqui no começo do começo, aqui no início. E aí eu vou bem aqui, ao invés de clicar lá em cima, eu vou parar aqui em cima e eu vou dar o play. O meu código vai rodar normal, vou poder interagir com ele normal, só que eu vou ver passo a passo o que é que cada variável está sendo. Eu posso entrar na função, sair da função, então mandar rodar aqui, ó. Rodando meu debug. Tá compilando. Ele faz esse processo automaticamente. É, por que aqui não está indo, meu filho?
Você tá aí, não? Aí a gente não sabe se é porque ele tá lento, ou será que é porque ele não funciona com o plugin do Readline? Não sei. Que coisa chata. Deixa eu levar para minha máquina. Copiar. Botar aqui na minha máquina. Esse programa é o Rapid. Colei aqui tudo. Mesma coisa que o nosso debug. Eu vou mandar ele começar aqui do início, a bolinha bem aqui. Pá. Aí eu vou abrir aqui a telinha de debug. Ela fica aqui no rodar e debugar. E aqui eu clico rodar e debugar. Usando o Node.js. Pronto, aqui deu certo. Não sei por que lá não deu. Tá, olha como é que funciona o debug. Eu vou diminuir aqui a tela para a gente conseguir entender todos os campos, tá? O que é que a gente tem? A gente tem a lista das variáveis aqui do lado esquerdo. Deixa eu tirar essa parte aqui. A gente tem que do código eu estou aqui do lado direito. E a gente tem o que é que eu vou fazer no meu debug. Se eu vou ir para a próxima linha, vou entrar dentro da função, vou sair da função, vou para o próximo breakpoint, tá vendo aqui, ó, breakpoint. Se eu vou reiniciar o debug, eu só vou parar o debug. Então, estou aqui no início. Quero ir para a próxima linha, eu clico aqui, ou então dou um F10, step over, vou para a próxima linha. Ele entrou no while, e aí ele está aqui na linha 41. Vou para a próxima linha. O meu 41... Oi, amor. Ah, tá. Oh, que tristeza. Não funciona com o readline. Que coisa chata. Limitações do JavaScript. Agora eu fiquei deprê. Fiquei deprê. Deixa eu fazer sem o readline. A gente chamou de média, não foi? Média.js. Ai, não, criei um folder? Não, quero um folder, não. Vou criar um arquivo chamado média. Se eu estou criando no canto certo. Média.js. Se realmente estiverem fazendo código para o Moodle, vocês não vão estar fazendo código interativo, né? Então ele funciona, ou então usando aquele arquivinho, lembra do arquivinho da direita? Aí funcionaria numa boa. É porque eu queria que vocês tivessem a sensação de digitar e ele responder, digitar e ele responder tipo interativo. Criei aqui a minha função, certo? Vou chamar ela aqui, console.log de média vet de 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Pronto. Criei aqui um novo arquivo só com o que eu quero, calcular a média. E aí eu vou colocar o breakpoint bem aqui de novo para a gente mostrar. Rodar e debugar. Rodar o meu debug usando Node. Pronto. Eu estou nessa linha bem aqui. Como eu quero entrar dentro do média, eu vou pedir para ele entrar dentro da função. Beleza, ele entrou dentro da função. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, dar o puts. Vou pedir para ele ir para o próximo passo. Cadê o puts? Ah, não tem função puts. Não tem função puts aqui nesse código. Vou criar aqui minha função puts. O meu puts é o seja um texto. Eu vou fazer um console.log desse texto. Agora de novo, debug. Debug é o potozinho aqui, ó.
novo. Vou entrar dentro da função. Agora eu vou dar o putz, eu vou conseguir, né? Cadê a saída? Console debug, tá aqui, ó. Ele imprimiu 1, 2, 3, 4. Aí eu vou criar o acumulador igual a 0. Se eu vier aqui na tela de debug, ele vai mostrar todas as variáveis. Ele vai mostrar, olha, o acumulador, cadê? Aqui, local média. O acumulador é 0 e o vetor tem 4 elementos, que é 1, 2, 3, 4. Deixa eu diminuir mais a tela. Agora eu vou para o próximo passo, para cada elemento do vetor. Aí eu quero que ele vá para o próximo passo. Para cada elemento do vetor. O meu elemento se tornou... Cadê o elemento? Não. 1, 2, 3, 4, não. Aqui, ó. Ele separa para cada elemento do vetor. Elemento começa com valor 1, que é justamente o primeiro elemento do vetor. Ele manda dar o puts no valor. Aí eu mandei rodar até o final já. Aí ele vai cair e não é o número. Então, assim, o debug pode ser muito útil quando você está conseguindo achar o erro com os prints. Tudo bem? Porque você permite que você vá andando de pedaço em pedaço, ou então pule para onde você quer chegar no código. Por exemplo, você acha que o erro é por aqui, você pode mandar ele direto para o próximo breakpoint. Vem aqui. Então, let resultado é igual a cc dividido a, pelo menos aqui no vet.length. Só que como eu errei, th. Tem um breakpoint bem aqui e um aqui no começo. Eu posso pedir para ele começar aqui, ó. E aqui ele vai até o próximo ponto de parada. No caso, isso daqui. Aí ele mostra que o acumulador é 10. Só que quando eu dou mais um passo, o resultado 2.5 é porque eu fiz a divisão certa. Espera. Length. HT para dar errado. De novo. Até o próximo breakpoint. Chegou bem aqui. Has tá undefined. Aí eu vou rodar aqui. Ele se tornou not a number. Só por causa desse erro maldito aqui. Ele estava tudo certo. Eu tinha o valor de acumulador, mas ele não conseguiu dividir. Aí você... Ah, cara. Eu estou escrevendo o breguês errado aqui. É impressionante, porque não é que você não sabe, mas é automático. Não, o problema é que o nível de verificação da linguagem é muito limitado. Então, coisas como essa, que eram bobas, que ele devia avisar, ei, essa variável não existe, ele simplesmente dá uma cretinice e diz, ah, beleza, Sim. eu vou colocar aqui que não existe, que não foi definido, e aí divide. Pior, ele falou, não é um número. Não, assim, o problema é que ao invés de ele avisar que isso daqui não existe, que esse negócio, ele diz, não, tudo bem, eu vou dizer aqui que você não criou. E aí continua utilizando, continua utilizando na maior. Se vocês quiserem, semana que vem, né, dependendo de se vocês conseguirem fazer algumas atividades, eu já mostro um pouquinho do TypeScript, que ele tem um nível de verificação melhor, e aí esse tipo de coisa não passaria. Entendeu? Mas assim, eu quero ver o que é que vocês vão conseguir fazer do estressados. Então, o estressados é basicamente pegar esses códigos e ir implementando todos eles aqui. Então, se você consertar aqui o length th, na hora que a gente rodar, é para ele funcionar agora. Início.
Então, média de 1, 2, 3, 4 é para ser 2,5. Agora tá certo. Tirar aqui os debugs. E aí a gente iria função por função. Quem não conseguiu fazer... Então, Oi, realmente o problema dessa função era só o TH, né? era só o TH. Ok. E do comando fica como? Normal, é só a gente passar para a função média o vetor. Tá aqui o vetor. Eu não entendi, por exemplo, quando você bota o vetor na posição 1, ele considera o vetor inteiro? Não. Aqui é a palavra 1. Por exemplo, quando a gente manda fazer existe, por exemplo, aqui, ó, index of. Quando eu escrevo aqui index of, eu quero saber no vetor 1, 5, 2, 3, onde está o 2. Isso daqui é a primeira palavra, o words 1. E isso daqui é a segunda palavra, o words 2. Entendeu? Então, quando eu digo words 1, sim, é o vetor verdade. inteiro. Ou seja, é o parâmetro 1. O words 1 é o parâmetro 1. Por isso que a gente escreve o vetor inteiro sem espaços, para ser uma palavra só. Aí eu pego essa palavra inteira, ou seja, o vetor, e descompacto, né, ele utilizando o toVet, que pega o texto da palavra e descompacta dentro do vetor. Então, Entendi. por que é importante que vocês tentem? Para que as coisas façam sentido. Pode parecer difícil, pode parecer fácil, não sei. Mas é o processo de você entender o que é uma função. Uma função, ela te pega um resultado, ela te pega um valor e te devolve um valor. Que te pega um valor e te devolve um valor. Por exemplo, nessa daqui eu tenho 3 funções encarrilhadas. Isso daqui, né? Para quem não está acostumado com função, deve ser um pesadelo. Aqui, ó, eu começo com a função mais interna, toVet, que faz o quê? Recebe um texto e me retorna um vetor. O texto vem desse vetor aqui, a primeira posição do vetor. O toVet me devolve um vetor, que vai ser utilizado pela função calcular a média. Aqui, ó. A função calcular a média pega o vetor e me retorna um número que entra na função puts. A função puts imprime esse número. Tudo bem, pessoal? Então, acho que por hoje deu. Vocês, ou vocês estão cansados, ou o nível de interação está baixo. Mas, com base nisso, tentem mexer nisso, ok? Assim, é importante que vocês se aclimatem, se acostumem, refaçam o que a gente fez se necessário, entendeu? Brinquem, criem um novo arquivo, testem, criem os parâmetros. Vocês têm o estressados como meta, mas na verdade o estressados é um ponto de partida. Se você não conseguir sentar agora e se dedicar, estudar junto, fazer o estressados, entender como ele funciona, manipular, o semestre não vai para frente. Então é importante sentar agora, se juntar, dar o gás, fazer esses exercícios, porque só aqui a gente já tem tudo que vocês viram em FUP, e talvez um pouquinho mais. Vetores, funções, strings. Então foi o que eu disse na primeira semana de aula. É um começo que já começa quente para poder pegar todas as deficiências e começar a superar. A gente vai ter esse tempo, 1 a 2 semanas, mas não tem como ficar esperando. Então, hora de dar o gás, fazer exercício, pedir ajuda, fazer grupo de estudo, sentar junto, gastar horas e horas. E agora, porque aí o resto do semestre flui de boa. Combinado, meu povo, sim ou não? Sim, combinado. Mas só uma pergunta. Diga. O estressados, ele também vai ser de maneira interativa assim também? Porque tá no Moodle, né? No Moodle, vocês não usam o interativo. Eu coloquei o interativo aqui para que vocês tivessem a compreensão do que é o Shell, do que é ter um comando, uma resposta, um comando, uma resposta, mas no Moodle, ele já vai dar os comandos para você, entendeu? Que você tenha que fazer as respostas. Por exemplo, deixa eu ir lá no Moodle e responder um exercício qualquer.
Deixa eu voltar aqui no Moodle. Espera aí que meu computador está travado. Volte, computador. Deixa eu fechar esse daqui. Deixa eu Replit. Pronto. Vou aqui a função indexOf. Pronto. Então aqui eu vou criar a função indexOf. Ó, a função média que a gente fez lá, tá vendo? Aqui ele chama de average, né? Que seria a média. Então você tem que colocar o mesmo nome que tem lá, função média, que recebe um vetor e imprime com duas casas decimais. Para imprimir com duas casas decimais, é só colocar esse ponto to fixed 2, que ele coloca duas casas decimais. Por exemplo, se eu quisesse fazer a indexOf, vou copiar aqui esses dois parâmetros, né? E aí aqui eu vou colocar indexOf. E aí eu vou chamar, ao invés da função média, a função indexOf. Ela vai receber um vetor, que seria o primeiro parâmetro, e um valor. Vou chamar aqui de mais o i2, que seria o i eu estou chamando no lugar de words, tá certo? É porque é menor para poder caber na tela. Então, isso daqui vai ser o vetor, isso daqui vai ser o valor. Não preciso desse toFixed, porque eu não estou imprimindo ponto flutuante. Agora eu preciso fazer uma função que recebe um vetor e um valor e me diz a posição desse valor dentro desse vetor. Então eu vou criar aqui, ó. Function, como é? IndexOf. Vet value. Aí falta implementar as outras, né? Então vou fazer aqui, eu vou usar o do próprio JavaScript. Vou fazer aqui um hack. Vet.indexOfValue. Fiz um hack aqui, ó. Essa daqui eu também vou implementar. Essa daqui eu vou retornar, se está dentro, eu vou retornar se vet.indexOf ele existe se isso daqui for diferente de menos 1. Se for diferente de menos 1 é porque existe. E a média foi aquela que a gente acabou de fazer, não foi? Criei um acumulador, fiz o laço para cada elemento do vetor, somei o acumulador mais o math.abs de elemento, e no final eu retornei acumulador dividido por vet.length, como tem som de F, termina com H. Se eu rodar aqui no Moodle, se eu clicar aqui em avaliar, ele vai me mostrar quais foram os testes que ele passou. Olha que legal. Ah, eu troquei para input. Não é read, não, é input. Eu troquei a função de leitura para input. De novo, avaliar. Pronto. Ele falhou nos testes 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Mas ele passou em todos os outros. Né? Se, por exemplo, você acertou 3 exercícios, está vendo aqui, ó? 3 exercícios dos 10 exercícios. E aí você consegue ver aqui todos os testes que ele não passou. Né? O que é esperado, o que foi dado, menor elemento. A entrada são os comandos e você não imprimiu nada porque você não fez ainda menor elemento. Encontre si e todos os outros. Contar, por exemplo. O teste 6 é o teste de contar. Contar quantas vezes um elemento aparece. Eu vou aproveitar o indexOf aqui e vou fazer a mesma coisa aqui. Então, o count, que recebe um vetor e um elemento, vou colocar ele bem aqui. Count. E ao invés de chamar o indexOf, eu vou chamar o count, para saber quantas vezes esse elemento aparece no vetor. Aí eu venho aqui e vou criar uma nova função. A função contar. E aí eu vou fazer a mesma brincadeira.
seja quantidade, começando com zero, para cada elemento em vetor. Se o elemento for igual ao valor, quantidade mais ou mais um. E no final eu retorno quantidade. Se eu mandar rodar agora, é para ele passar no teste da contagem, que seria o teste 6. Pronto, teste 6 ele passou. E assim a gente vai resolvendo exercício por exercício. Fiz 4 dos 10. Entendeu, pessoal? Qualquer dúvida, usa o grupo. Se vocês quiserem, eu coloco esse código aqui já naquele Replit. E aí vocês podem usar esse código aqui como referência, ponto de partida, o que vocês quiserem, tá? É bom colocar, professor. Ajuda. Dúvida, usa o grupo, lembra? O primeiro mês, você superou o primeiro mês, você está passado na disciplina. É só sentar, tirar dúvida, estudar, perguntar. E aí em um mês a gente já sabe quem é que está passado ou não. O primeiro mês é o mais difícil. O resto é só deixar o vento levar. Então, cheiro, beijo e um caranguejo para vocês. Vocês têm poder de escrita. Vocês têm poder de escrita nesse repositório, mas não apaguem não o código dos coleguinhas, tá bom? Acho que eu vou tirar o convite para vocês só terem permissão de leitura. Melhor. Como é que eu faço para cancelar aqui? Vou cancelar isso daqui e vou apagar todos vocês. Vocês ainda têm acesso ao Replit, mas vocês não podem mais editar. Se vocês quiserem, tá? Eu coloco o Replit para funcionar que nem um Moodle, tipo rodando os testes. Então, quando você apertar no botãozinho verde, ele já vai rodar os testes. Também dá para fazer isso. Porque do jeito que tá, não tá rodando os testes, né? Tá fazendo aqui. Um abraço, tchau. Aí assim que a aula estiver pronta, eu coloco no YouTube para vocês. Tchau, tchau.